Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo João Bosco, participo da paróquia Cristo Operário da Arquidiocese de Belo Horizonte, onde colaboro com formações pastorais. Hoje quero partilhar com vocês um pouco sobre a Lectio Divina, ou a leitura orante da Palavra de Deus. Enquanto você pega a sua Bíblia, vamos invocando a luz divina sobre nós, rezando este mantra. A luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. A luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. A luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Por definição, a Lectio Divina ela é um método de oração para ler, escutar, reter, aprofundar, viver a palavra de Deus contida na Escritura. Mergulhar nessa palavra com fé e com amor. Então, é um método de rezar a partir do texto bíblico. Para que esse texto bíblico seja mais profundo, para que nós possamos aprofundar na leitura do texto bíblico e escutar o que Deus tem a dizer. Então, nada mais é a Lectio do que um método de oração a partir das Escrituras. Ele é um método que foi utilizado lá pelos padres, pelos primeiros padres, os reconhecidos padres do deserto, né? Então, é uma leitura para que a palavra de Deus frutifique melhor em nós. E para isso é necessário fazê-lo com atenção, com constância e oração. Então isso é muito importante, essa atenção, essa constância e esse espírito de oração. Deixar que o Espírito de Deus fale em nós para que nós possamos nos sintonizar com o Espírito da Bíblia, com o Espírito daquele autor que escreveu o livro que estamos lendo ali na Bíblia. E a Lectio, ela preferencialmente, né, as leituras mais indicadas para ela são os Salmos e os Evangelhos. João Bosco, então quer dizer que eu não posso usar outro texto bíblico que não seja um Salmo e um Evangelho? Claro que não. A palavra de Deus ela é dinâmica e ela te fala a partir de qualquer um dos seus textos. Mas os mais indicados para esta oração, para este aprofundamento, para este mergulhar-se em Deus, são os Salmos e os Evangelhos. A leitura orante ela é composta de passos. Né? Então, são 4 passos que compõem a leitura orante. Então, é a Lectio, que é a leitura propriamente dita, a Meditatio, que é a meditação, a Oratio, que é a oração, e a Contemplatio, que é a contemplação. Então, são esses 4 passos que vão nos guiar na leitura e no aprofundamento da palavra de Deus a partir deste método de leitura da Bíblia
chamado leitura orante ou lexio divino. Então, no primeiro passo, na lexio ou leitura, o que primeiro nós temos que fazer? É a leitura do texto bíblico. Então, eu vou escolher o texto e vou ler o texto. O leitor orante, ele é um ouvinte da palavra de Deus. Então, ele se põe a escutar Deus através da palavra. E para saborear esse texto, é bom que se conheça qual que é o contexto histórico deste texto que eu estou lendo, quem que é o autor, qual que é o objetivo desse autor, a quem se destina o texto. Então, todas essas coisas vão nos facilitar nessa metodologia da leitura orante. Ô, João Bosco, mas eu nunca estudei contexto histórico, autor, objetivo, destinatário, então quer dizer que eu não posso fazer a leitura orante? Claro que não. Claro que não. Isso aí é um facilitador. Quanto mais você conhece sobre o texto, sobre o autor, sobre os objetivos, sobre o destinatário, são coisas que vão facilitar a sua compreensão do texto para aí também te auxiliar na meditação e atualização desse texto para a vida. E nesse primeiro passo, o objetivo do primeiro passo é responder à pergunta: o que diz o texto? É uma interpretação de texto como outra interpretação de texto qualquer. Então, eu tenho que saber o que o texto diz, né? O que aquilo que eu li me diz. Já na meditação, aí a gente vai ter um outro desdobramento disso. Mas então, aqui no primeiro passo, é fazer uma interpretação do texto e responder: o que diz o texto? Lá na frente, mas no final, nós vamos fazer um exercício que vai facilitar a compreensão destes passos. Então, vamos para o segundo passo. No segundo passo, a meditácio, ou meditação, é preciso que o leitor orante ele deixe o texto bíblico agir nele. Então, ele precisa deixar que esse espírito desse texto, que essa leitura venha ao seu encontro, haja nele. Para quê? Para descobrir o que é que Deus está falando. Então, é o momento de escutar Deus. É o momento de me colocar à escuta de Deus. De perceber naquele texto que eu li e que eu interpretei o que Deus tem a me dizer nele. É dialogar com o texto. É a vida, a sua vida, a minha vida, que ilumina o texto e o texto que ilumina a vida. Então, esse é o momento da simbiose minha com o texto. Então, escutar a palavra de Deus. Então, eu li o texto, sei do que se trata o texto, e agora eu vou meditar sobre esse texto. Eu vou iluminar esse texto com a minha vida e deixar que o texto ilumine a minha vida. Para quê? Para responder a essa pergunta. O que diz o texto para mim hoje, agora, na minha realidade, naquilo que eu estou vivendo? Então, eu leio o texto, medito o texto, me colocando como um ouvinte de Deus, deixando que Deus me fale através desse texto, e iluminando a minha vida com esse texto e fazendo com que a minha vida também ilumine esse texto, eu vou ser capaz, então, de responder: o que diz o texto para mim hoje, agora, na realidade que eu estou vivendo? Aí, respondendo essa pergunta, a gente encerra o segundo passo da leitura orante. E vamos para o terceiro passo, que é a oração, ou orácio. O leitor orante, ele é o protagonista do diálogo oracional. Então, eu li o texto, eu ouvi Deus através do texto, então é agora no diálogo, sempre são um que fala, o outro escuta, e depois aquele que escutava passa a falar, para que Deus escute, então, aqui neste caso. Então, o leitor orante será, então, neste momento, o protagonista desse diálogo oracional. É o momento de responder a Deus a partir do texto bíblico. Eu li o texto, meditei esse texto, iluminei a minha vida com esse texto, então agora é a minha hora de responder a Deus.
O que eu respondo a Deus a partir da leitura e meditação desse texto? Então é o momento de elevar a Deus a minha oração, seja ela uma oração de súplica, uma oração de ação de graças, uma oração de petição, uma oração de louvor, enfim, aquilo que vai brotar no meu coração a partir da escuta de Deus. Então, a partir da minha escuta de Deus através do texto, brota em mim uma resposta a Deus. E essa minha resposta, ela vem em termos de oração, em forma de oração. Então, neste terceiro passo, o que nós precisamos responder é: o que o texto me faz dizer a Deus? Qual é a resposta que eu dou a Deus a partir deste texto que eu li e que eu meditei? Então, eu completo o terceiro passo respondendo a Deus a partir da leitura e meditação daquele texto. E vamos, então, para o quarto passo da leitura orante, que é a contemplatio, ou a contemplação, que é um resultado natural das 3 etapas anteriores. Aqui se chega por esses passos que nós percorremos. Então é preciso calar-se e entregar-se a Deus. É um momento de adoração. Nós estamos muito habituados à adoração eucarística. Mas aqui é o momento de fazer a adoração à palavra de Deus. Aquilo que Deus me disse, a tudo aquilo que eu rezei com essa oração, a tudo aquilo que eu rezei com esse texto. Então é o momento de contemplar Deus a partir desta palavra, a partir de tudo que eu já vivi nos 3 passos anteriores. Então é a visão de tudo, da realidade cotidiana, ela se dá a partir de Deus. Então, aí a gente vai fazer um exercício de contemplação. E nestes passos, cada pessoa tem seu jeito próprio, tem sua facilidade própria. Então, cada um vai perceber, a partir do momento que pratica, em qual passo que ele tem mais facilidade. Muitas pessoas, como eu, por exemplo, têm uma certa dificuldade com a contemplação mais rápida. Preciso me dedicar um pouco mais de tempo à contemplação. Já tem outras pessoas que contemplam, às vezes, até antes mesmo de meditar. Então, isso quer dizer que eu tenho que seguir esses 4 passos rigorosamente na mesma ordem, senão eu não estou fazendo uma leitura orante? Não. A partir do momento que você começar a praticar esses passos, e os 3 passos, eles são um guia, eles são uma forma, uma metodologia para te levar a contemplar a Deus, a falar com Deus, a dialogar com Deus. Então, a partir do momento que você começar a praticar, então você vai perceber em si mesmo qual que é seu ritmo, em que passos você tem mais facilidade. Às vezes, até naturalmente, você vai trocar um passo pelo outro, só não dá para trocar o primeiro passo, que é a leitura. Né? Sem ela, os outros passos não conseguem ter sua sequência. Mas, às vezes, tem pessoas que têm mais facilidade, contemplam, às vezes, até antes da meditação. Então, é você quem vai dizer como se inserir nesse método de leitura, para que, então, pela contemplação, você possa adorar esta palavra, você possa emergir nessa palavra, você possa se entranhar dessa palavra, para que você se engravide dela, para que ela possa, de fato, dar frutos na sua vida, para que ela possa, de fato, ser uma expressão de Deus na sua vida cotidiana, no seu aqui e agora, no seu realizar diário. Então, está aí os 4 passos da leitura orante. São simples. O que vai nos determinar isso? É a prática, não tem jeito. São coisas bem simples da leitura orante, os passos são simples, e é praticando que eu vou, então, compreender estes passos e me familiarizar com eles
e ver também onde eu tenho mais facilidade, onde eu me perco com mais facilidade, para não me dispersar da oração, porque isso é muito importante, né? Daquelas formas que a gente tinha lá no início, a constância. Esse é um ponto importante para a gente conseguir ter essa prática da leitura diária. Ser fiel nessa constância, ser perseverante. Para você fazer a sua leitura orante, separe um horário fixo, né? Quando possível, né? O máximo possível, se você puder ter sempre um horário determinado, um ambiente próprio para isso. Crie um ritual seu para que você possa ter mais facilidade para mergulhar nesta oração e menos dispersar. Você se conhece melhor do que ninguém, então você sabe o que te dispersa. Então tenta procurar um momento da casa que está tranquilo, ou um local que está tranquilo, com menos interrupções, né? Desliga o celular. Enfim, você vai achar qual que é o melhor caminho para que você cumpra esses passos e realmente possa saborear desse método tão antigo e tão importante e tão vital para que a gente consiga realmente orar a partir da palavra de Deus. Então nós agora vamos perceber como que essa leitura orante da Sagrada Escritura, como que ela vai entranhando na nossa espiritualidade. É essa palavra de Deus que deve estar na base da espiritualidade cristã. Então, se eu não tenho uma leitura orante da palavra, diária de preferência, né, se eu não tenho ela de forma nenhuma, então a minha espiritualidade ela fica sem base, sem alicerce. Então o alicerce tem que estar na palavra. E esse método da leitura orante, da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, é quem vai nos dar essa sustentação para a nossa espiritualidade cristã ser mais autêntica. Então Santo Agostinho dizia, a tua palavra, a tua oração é a tua palavra dirigida a Deus. Então, quando você reza, quando você ora, é você se comunicando, se dirigindo a Deus. Quando lês, é Deus que te fala. Quando rezas, é tu que falas a Deus, diria Santo Agostinho. A leitura orante pessoal e comunitária prepara, acompanha, aprofunda o que a igreja celebra com a proclamação da palavra no âmbito litúrgico. Então, eu posso também exercitar essa leitura orante de forma, seja ela pessoal, seja ela comunitária, num grupo, círculo bíblico, no meu grupo de pastoral, numa reunião pastoral que eventualmente eu esteja fazendo, eu posso ter um momento da leitura orante da palavra. Enfim, posso fazê-la nos grupos em que participo. Então ela prepara, ela acompanha, ela aprofunda tudo isso que nós celebramos na igreja com a proclamação da palavra, nas nossas liturgias, nos nossos mais variados ritos litúrgicos. Então nós agora vamos fazer um exercício desse método, que não faz sentido só a gente discorrer aqui os passos e não exercitar estes passos. Vou fazer silêncio. Então, enquanto você pega aí a sua Bíblia, né, tá aí o texto bíblico que nós vamos ler, né, e exercitar, esse aí, Lucas 10, de 30 a 35. Então, enquanto você pega a sua Bíblia aí, e eu pego a minha aqui, né, vamos rezando este mantrazinho. Vou fazer silêncio. Lá menor. Vou fazer silêncio no meu coração, pois quero escutar a palavra do Senhor. Inclino meu ouvido a quem me fala só de amor. Vou fazer silêncio no meu coração.
coração, pois quero escutar a palavra do Senhor. Inclino meu ouvido a quem me fala só de amor. Se você não tem a sua Bíblia nesse momento disponível, não se preocupe. Nós faremos o exercício, eu faço a leitura, você acompanha a leitura e depois, no momento oportuno, você pode fazer com este texto mesmo ou com um outro texto da sua escolha este exercício. Então vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus retomou. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes que, após havê-lo despojado e espancado, foram deixando semi-morto. Foram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente, um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho, e depois colocou-o em seu próprio animal, conduzindo-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso, te pagarei. Palavra da salvação. Bom, essa é a parábola do bom samaritano, como nós já conhecemos. Fizemos a leitura do texto. A partir disso, então, o que é que eu faço? Quais são os meus passos daqui por diante? Então, vou seguir aqueles 4 passos dos quais falamos anteriormente. Então, vou fazer a leitura, primeiro passo, já fiz. Podemos aqui, nesse primeiro passo, também estudar um pouco do contexto, né, desse texto. Jesus está contando uma parábola, aqui se você ler o texto um pouco antes do trecho que nós pegamos, estão perguntando para Jesus quem que é o próximo, então Jesus está sendo questionado ali, e ele vai então dizer, né, contar essa parábola. Bom, dentro desse contexto histórico, a gente tem o samaritano. Então, nessa cena do texto, né, quais os personagens que nós temos aqui? Nós temos um homem, não tem aqui que homem era esse, de onde que ele era, só fala que ele está descendo de Jerusalém a Jericó. Então, tem um homem que desce de Jerusalém a Jericó, que é um dos personagens, tem o samaritano, e historicamente os samaritanos e os judeus eram inimigos, né? Temos aí um sacerdote e temos aí um levita, que é da classe sacerdotal. São pessoas responsáveis pelo templo. E Jesus, então, coloca nessa cena esses 4 personagens. E o sacerdote e o levita, então, eram aqueles religiosos da época. Já o samaritano, historicamente, inimigo dos judeus. Bom, esse homem, então, cai em mãos de assaltantes. É isso que o texto está nos dizendo. Nós estamos elaborando aqui o primeiro passo. Então, o que o texto está me dizendo? Está me dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu em mãos de assaltantes, passaram por ele ali 3 personagens, segundo o texto bíblico,
um sacerdote, um levita e um samaritano, e destes, né, quem acolheu, quem foi se importar com ele, quem foi verificar o que tinha acontecido, por que aquele homem estava naquela situação, foi o samaritano, né? Então, é um que não está ligado àquela religião da época, do judaísmo. Então, é um homem que ele é ali inimigo dos judeus. Então, ele não procura saber que homem é aquele que está caído e vai a seu encontro. E o texto nos diz que ele moveu-se de compaixão. Então, isso é importante, mover-se de compaixão, ter empatia por aquele homem que estava caído. Ele sofreu com ele, ele sentiu a dor dele, por isso que ele se aproxima e se compadece dele. E vai cuidar dele, leva para um hotel, né? Quando ele está dizendo aqui, vai levar ali para a hospedaria, e uma pensão, um hotel, cuida dele e ainda deixa o proprietário, que é mais um personagem nessa cena, deixa o proprietário ali incumbido de continuar os cuidados daquele homem, né? E regressando, caso o proprietário tivesse gastado alguma coisa a mais, ele ainda o compensaria. E aí a gente vai ver que é uma doação gratuita. Ele viu, moveu-se de compaixão, incomodou-se com aquela situação e fez algo. Ele entrou em ação. Ele foi lá e agiu, cuidou do homem, levou para a hospedaria e ainda recomendou cuidados adicionais. Então aqui a gente completa então o primeiro passo, que é o que o texto diz. E é isso que o texto está dizendo, que um homem caiu em mãos de assaltantes, ficou ali fragilizado, vulnerável, e passaram pessoas por ele, e um samaritano o acolheu, cuidou dele e o levou para uma hospedaria onde ele pudesse ter mais cuidados. Bom, então esse é o que o texto nos diz. Então fechamos aqui então o nosso primeiro passo da leitura orante. Tá, e qual que é o nosso segundo passo que nós falamos lá anteriormente? A meditação. Então agora nós vamos meditar essa palavra. Nós vamos entender essa palavra para responder qual pergunta? O que esse texto que eu acabei de ler diz para mim hoje, na vida real? Estou gravando esse momento em meio à pandemia que assola o mundo. Então é um bom ponto de partida. Nós não falamos que nesse passo é a vida que ilumina o texto e o texto que ilumina a vida? Então este é um momento que nós estamos vivendo, de uma pandemia sem precedentes, onde inúmeras pessoas estão fragilizadas, estão perdendo emprego, estão tendo necessidades de alimentar-se, por exemplo. E aí você vai exercitar aí na sua realidade, onde você vive, quais são as realidades concretas com que você se depara? Quem são esses homens caídos com os quais você passa, ou pelos quais você passa diariamente? E aí, trazendo então as atitudes dos personagens do texto para a nossa vida atual, então eu posso também, dentro desse momento de reflexão, eu posso me perguntar: qual destes personagens sou eu? Quem eu sou na cena desse texto? Trazendo esse texto para a minha realidade, dentro de tudo isso que eu já disse que nós estamos vivendo neste momento, se você está vendo esse vídeo num outro momento que já não temos mais pandemia, qual é a sua realidade? O que da sua realidade que vai de encontro a esse texto?
ou mesmo que não tenha nada disso na sua vida cotidiana, o que esse texto vem impactar na sua vida cotidiana. Então agora é a hora de responder a Deus através do texto. Então, meditando esse texto, entendendo a minha realidade, eu preciso então responder a Deus. Né? Ou melhor, desculpa, eu já estou antecipando um passo, né? Eu preciso entender o que esse texto diz para mim, o que Deus tem a me dizer com esse texto, para que lá no terceiro passo eu possa dar a resposta. Mas o que Deus então vem falar comigo a partir deste texto? Essa é a pergunta que eu preciso responder agora, nesse momento, neste passo da leitura orante. Então, poderíamos aqui, por exemplo, entender, né, que Deus me pede para ser mais solidário, que Deus me pede para olhar com compaixão aqueles que sofrem à minha volta. O que Ele diz para você hoje, na sua realidade? Então, essa é uma resposta possível aqui neste nosso exercício. Que eu fique atento ao sofrimento das pessoas ao meu redor e que este sofrimento me faça sentir compaixão. E sentindo compaixão, eu haja. Então, talvez Deus esteja me pedindo hoje mais ação. Agir compadecendo-se do outro, ir ao encontro do outro e ser solidário na sua dor. Pronto, respondida então a segunda pergunta, o segundo passo, tendo feito o segundo passo da leitura orante, vamos então para o terceiro passo. Agora sim, o terceiro passo, que é a resposta que eu vou dar a Deus a partir desse exercício que eu fiz até aqui. O que o texto me faz dizer a Deus? Qual que é a minha resposta a Deus? E muitas vezes, né, quase sempre, exercitando os passos da leitura orante, essa resposta ela é muito íntima e pessoal. Por isso que às vezes, num exercício de grupo, é preciso ter cuidado para que as pessoas não sejam impelidas a expor a sua intimidade. Porque pode ser que no exercício de grupo, o que Deus vai dizer para alguém daquele grupo é muito íntimo, é muito pessoal. E nós precisamos, então, respeitar isso. Porque é uma conversa entre eu e Deus. Dentro de um grupo, a gente procura trazer ali as questões do grupo, né? Mas o Espírito Santo é dinâmico, ele age como quer, da forma que quer. E ele pode agir ali num caráter bem específico, bem pessoal. Nós precisamos respeitar isso em cada pessoa que estiver participando desse momento. Então aqui eu preciso então responder a Deus o que esse texto está me dizendo. E a minha resposta aqui, por exemplo, pode ser fazer algo concreto para beneficiar as pessoas com quem eu convivo, ou que eu sei locais onde estão passando necessidade, e eu me mobilizar para ajudar essas pessoas, para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Então pode ser aqui uma oração a Deus, pode ser uma ação concreta, né? E agradecer a Deus pela oportunidade de, a partir da palavra dele, poder perceber o que eu tenho que fazer, qual a ação concreta na minha vida.
Então essa resposta é sua, não é minha, ela é sua. Que você responde a Deus nesse momento a partir deste texto. E a contemplação, que é o quarto passo, que aí nós vamos deixar essa palavra entranhar em nós. Nós vamos deixar essa palavra assumir a nossa essência. Para ir, a contemplação, fazendo assim um paralelo meio tosco, né? É como se fosse você sair de si mesmo e de cima ficar olhando a sua realidade com essa cena do texto, observando você e os personagens do texto, e aí para você compreender toda aquela realidade e você contemplar então este momento. Falando isso, me lembrei daquelas cenas que a gente vê muito em filmes de experiência fase morte, né, quando a pessoa sai ali e fica vendo ali seu corpo na cama de hospital. É lógico que é uma comparação muito tosca, né? Mas é ali você, com esse texto, então, tentar compreender, inserindo-se nele, para ver ali tudo aquilo que você pode absorver desse texto, para que ele possa preencher você, né, para que ele possa aurir de você tudo aquilo que Deus quer de você. Então vamos colocar aqui uma cena, uma imagem, para que possa nos facilitar a compreensão, a contemplação desse texto, né? Então deixa eu colocar aqui para você. Aqui. Pronto. Então vamos contemplar esse texto. E para contemplar esse texto, eu vou colocar um mantrazinho para que você e eu aqui possamos exercitar esta contemplação. Guarda no coração, que ela entre em tua alma e penetre os sentimentos, busca noite e dia, a luz do amor de Deus, se guardares a palavra, ela te guardará. Guarda a palavra, guarda no coração, que ela entre em tua alma e penetre os sentimentos, busca a noite e dia, a luz do amor de Deus, se guardares a palavra, ela te guardará. Guarda a palavra, guarda
Bom, estamos aí então, completamos os 4 passos da leitura orante. Espero que essa pequena contribuição possa ajudá-los a mergulhar na palavra de Deus, a utilizar a palavra de Deus como uma ferramenta primordial da sua oração, para que o seu contato com Deus, a sua intimidade com Deus aumente e para que a sua vida cotidiana e a minha também, elas sejam conduzidas a partir daquilo que eu experimento na palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo possa vir em seu auxílio e te ajudar a praticar esse método com constância, com perseverança, para que assim nós possamos nos tornar melhores cristãos e cristãos que façam a diferença na vida cotidiana das pessoas, que façam o reino de Deus acontecer no cotidiano da vida. Muito obrigado e quem sabe numa outra oportunidade possamos partilhar mais alguma informação, mais alguma experiência. Deus o abençoe, muito obrigado e até a próxima.